enquanto o Eduardo Bolsonaro fica lá brincando de exilado nos Estados Unidos, né? vivendo, vivendo legalmente, porque tem amigos no governo, enquanto os brasileiros são deportados, os brasileiros e todos os latinos, né? Todas as pessoas que estão lá, imigrantes, estão sendo deportados, né? Então, todos os dias a gente vê cenas horrorosas de violência dessa ICE, a SS do Trump para cima dos imigrantes, né? Algumas meninas com filhos pequenininhos, separando as famílias, as crianças chorando. Outro dia a gente viu uma brasileira sendo perseguida, a filha dela adolescente foi defender a mãe, a polícia jogou no chão. Né? Tudo isso está acontecendo e o Eduardo Bolsonaro está defendendo essas pessoas? Não. Ele está dizendo que é isso mesmo, que o Donald Trump está certo, que tem que deportar essas pessoas mesmo. Eles odeiam trabalhadores, né? Eu vou voltar a dizer o que eu digo sempre. Os imigrantes, legais ou ilegais, são trabalhadores. São pessoas que foram lá para aquela terra trabalhar. Foram para lá trabalhar. Mas a extrema-direita, ela odeia trabalhar. Em consequência, ela odeia trabalhadores. É por isso que eles perseguem os imigrantes. Quando foi que o Donald Trump trabalhou na vida? Quando? Um herdeiro, filhinho de papai, um playboy que recebeu tudo de mão beijada, inclusive subsídios e descontos nos impostos do Estado, tá? Nunca trabalhou na vida, odeia trabalhadores. Então, os trabalhadores, os imigrantes, estão lá sofrendo com um governo de extrema-direita e eles estão pedindo socorro para o Eduardo Bolsonaro, os brasileiros? Não, estão pedindo socorro ao Lula, tá? Coloca aí, Gui, a matéria do Jamil Chad, que saiu agora há pouco no UOL. Olha isso, gente. Brasileiros nos Estados Unidos pedem ajuda de Lula. Somos caçados como animais. A luz tá piscando, não está, Gui? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí, me incomodando. Pronto. Brasileiros nos Estados Unidos pedem ajuda de Lula. Somos caçados como animais. Olha isso, gente, né? Que agora os brasileiros resolveram se unir, fazer uma carta pedindo ajuda ao governo brasileiro. A comunidade brasileira nos Estados Unidos se organiza para denunciar a violência contra imigrantes e alerta que está sendo caçada como animais. Nessa quarta-feira, numa coletiva de imprensa em Boston, entidades que trabalham com imigrantes brasileiros anunciaram o envio de uma carta ao governo Lula, cobrando ações e o fortalecimento dos consulados, hoje incapazes de agir diante da demanda que aumentou de forma exponencial. Em alguns consulados existem 5.000 pedidos de certidão de nascimento e 20.000 emissões de passaportes. Essa é a primeira ação coordenada dos brasileiros no exterior desde a eleição de Donald Trump. A situação ocorre no momento em que, segundo as entidades, as prisões de brasileiros aumentaram 400% desde janeiro. Apenas entre abril e maio, a alta foi de 50%. O número absoluto, porém, não foi revelado. 4 pedidos estão sendo feitos ao governo Lula, que atue junto com o governo americano para aplicar a Convenção contra a Tortura e Maus Tratos, que amplia a capacidade consular para emissão de documentos, a realização de audiência pública na Câmara dos Deputados com organizações da sociedade civil. Não contem com os bolsonaristas, eles são a favor da deportação dos brasileiros, tá? Eles já falaram várias vezes, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro, que eles são a favor que os brasileiros sejam deportados. Até por isso, eles não pediram ajuda a nenhum bolsonarista, né? Eduardo Bolsonaro, que está lá, não vai ajudá-los, né? Ele está lá mais preocupado em ir para a Disney, né? Em tramar contra o governo brasileiro, contra o nosso país. Ele está preocupado com isso. Ajudar cidadãos brasileiros, irmãos brasileiros que estão lá passando apuro com o governo Donald Trump. Imagina. A criação de canais permanentes com postos diplomáticos. As entidades denunciam violações humanitárias e pedem a ação urgente das autoridades brasileiras diante da deportação e prisão de dezenas de pessoas. Álvaro Lima, fundador do Instituto Diáspora Brasileira
e que trabalha na prefeitura de Boston, apontou como a comunidade brasileira gera bilhões de dólares para a economia local e que os empresários do país são responsáveis por 82 mil empregos diretos e indiretos. Hoje somos caçados como animais. Não somos animais, somos seres humanos. Precisamos agir e precisamos do apoio de nosso governo. A brasileira Priscila Souza, deputada estadual em Massachusetts, saiu em defesa da comunidade brasileira, lembrando que os estrangeiros fazem parte da história americana. Segundo ela, mesmo os deputados republicanos e entidades da região estão hoje constrangidos diante da dimensão das violações. Não imaginavam que seria assim. Durante o encontro, as diferentes organizações relataram casos de abusos contra imigrantes. Lenita Reason, que lidera a Brazilian Workers Center, apontou que os brasileiros temem sair de casa. Nossa comunidade vive com muito medo. Pessoas estão sendo presas e ficando mais de 12 horas dentro de carros antes de ir a uma prisão. Estamos fazendo um pedido por mais recursos para nossos consulados. A demanda aumentou em 400%. Segundo ela, o governo Lula não tem o poder de agir contra o governo Trump, mas pode fortalecer os consulados. Temos filas de pessoas para registrar crianças. Uma loucura, né, gente? Aqui, ó. Já Renata Bozetto, da Florida Immigrant Coalition, relatou que a atuação da polícia local vem causando apreensão. Um carro, por exemplo, pode ser parado por não ter farol, e o resultado é a prisão do motorista por estar de forma irregular no país. Ela ainda conta casos de imigrantes que foram até os escritórios oficiais para tentar regularizar suas situações. Quando apresentam seus documentos, eles têm seus pedidos negados e são presos imediatamente. Não podem nem se despedir de seus filhos. Isso é desumano, né? Então, infelizmente, isso está acontecendo nos Estados Unidos e os brasileiros que moram nos Estados Unidos votaram no Bolsonaro. A maioria votou no Bolsonaro. O Lula ganhou no voto no exterior, tá? No mundo todo, de brasileiros morando fora, mas perdeu nos Estados Unidos. Coloca aí a matéria, Gui. Olha só, os resultados das eleições de 2022 dos Estados Unidos. Bolsonaro venceu com 65,48% dos votos e Lula ficou com 34,52%. Né? Então, é uma lição, tá? Eu não estou aqui tripudiando de gente que está sofrendo, mas que fica a lição. Essas pessoas não se preocupam com vocês. Essas pessoas, elas odeiam trabalhadores. Então, o brasileiro que foi para o exterior, né, para vencer na vida, né, para ganhar dinheiro, para mandar dinheiro para seus familiares aqui, ele não é respeitado pelo Bolsonaro. Ele não é respeitado pelos Bolsonaro. Vocês não são respeitados pelos Bolsonaro. Porque a extrema-direita odeia trabalhadores e vocês são trabalhadores, tá? Eles gostam de gente rica, tá? Pessoal do agro, aí eles gostam. Mas gente pobre, trabalhadora, os Bolsonaro, que fogem do trabalho como quem foge como o diabo foge da cruz. Me diga um Bolsonaro que já trabalhou na vida. Como é que vocês, imigrantes brasileiros, se iludiram achando que vocês poderiam contar com os Bolsonaro para alguma coisa? Ele está lá querendo ir para Mar-a-Lago, para as recepções, para a Disney, fazer o seu churrasquinho no fundo do quintal. Ele sabe que ele não vai ser expulso porque tem amigos poderosos. Então, da próxima vez, vocês têm que pensar duas vezes antes de votar em seus próprios inimigos, em seus próprios algozes. Aí as frases do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Bem feito, Donald Trump tem que fazer isso mesmo. Se imigrou ilegalmente, tem que ser expulso. E aí, qual é a saída? Pedir ajuda ao Lula.